Campos de batalha virtuais. Em algum momento, todos nós já visitamos algum deles. Seja em um terreno assimétrico de algum RTS, um território desértico de algum FPS online, uma enorme metrópolis em algum jogo de mundo aberto, uma densa floresta em algum jogo de sobrevivência, uma arena claustrofóbica em algum boomer shooter, uma mansão abandonada de um survival horror. Enfim, muito sangue artificial já foi derramado nesses mundos de mentira feitos através de linha de programação. E provavelmente você tem um mundo virtual favorito, aquele que você mais jogou em servidores fechados, aquele que você fez uma jogada impressionante, ou simplesmente aquele que é mais icônico dentro da comunidade. E provavelmente você também tem um mapa que você não gosta, talvez aquele mapa que todo mundo ama, mas você secretamente odeia, um com level design horrível, ou simplesmente um mapa com algum modo de jogo que você não gosta. O que eu quero dizer é que o ambiente onde a batalha vai acontecer é tão importante quanto a batalha em si. Qual o ponto de você ter mecânicas divertidas e inovadoras se o lugar onde os jogadores vão lutar é esteticamente feio ou só muito mal balanceado? Level design é importante, e um level design mal feito pode entregar uma má reputação ao jogo. Então, por esses motivos, os desenvolvedores se dedicam para criar os ambientes mais agradáveis possíveis. E por isso nós temos os nossos mapas favoritos e menos favoritos. Mas entre mapas amados e mapas odiados, existe uma terceira categoria de mapa: os mapas esquecidos. Você certamente se lembra da Dust 2 ou do Too Fort, mas e o Ice World 2? Ou CP Orange? Eles existiram por um tempo e sumiram junto com o computador que mantinha o servidor ligado. Como eu disse, essa é uma terceira categoria, a categoria do esquecimento. A qualidade do mapa, ou a falta dela, não é relevante, apenas o quão obscuro ele é. Eu gosto desse tipo de exploração virtual. Enquanto algumas pessoas vasculham a internet em busca de conteúdo gratuito, informações, PDFs, senhas, sites antigos, eu gosto de caçar mapas de videogames esquecidos pelas comunidades desses jogos. Pensa nisso como uma exploração urbana, só que dentro de um videogame. Confia em mim, é mais interessante do que parece. A parte mais fascinante é criar especulações do porquê esses mapas foram esquecidos. Será porque eles tinham um level design tão mal feito ao ponto das pessoas nem sequer quererem jogar nele? O criador deletou o mapa e poucas pessoas o haviam instalado na época? O mapa era exclusivo para servidores fechados? Ou talvez uma presença sobrenatural assombra o servidor? As pessoas que jogaram ali gostam daquele mapa ou não? O criador sente orgulho pela sua criação ou vergonha? Muitas perguntas sobre o lugar, mas ninguém para respondê-las. Bom, a partir de agora, a nossa sessão de arqueologia online vai começar. Você vai conhecer os mapas que você nunca jogou, porque estavam escondidos, esquecidos, ou porque ninguém mais lembra deles. Quem sabe você reconhece algum desses mapas e tome um soco de nostalgia. Vai ser divertido, eu garanto. Diferente dos demais mapas de CS 1.6, que em sua maioria se passam em vilas ao redor do mundo, bases militares, usinas nucleares, ambientes urbanos, indústrias, esse mapa se passa numa atração turística famosa: Las Vegas. Esse mapa foi uma joia rara que eu realmente não esperava encontrar. A atmosfera e estética desse mapa é uma combinação que eu não esperava que fosse combinar nesse jogo. O ambiente noturno, com as luzes fortes das placas te convidando para entrar, é de fato uma quebra dos clichês de mapas oficiais do CS 1.6, exceto que ele já foi oficialmente incluído no jogo. Sim, isso mesmo. Esse mapa apareceu pela primeira vez no Beta 7 e ficou recebendo alterações e revisões até que ele foi oficialmente removido na versão 1.5. A pessoa que postou todas as versões do mapa no Game Banana, um cara chamado Yellow Jello, disse na descrição da página: em um determinado momento, Vegas fez parte do conjunto de mapas oficiais do Counter-Strike. Lançado originalmente em agosto de 2000 por Mike Rosser, também conhecido como Cadáver, o Vegas recebeu muitas atualizações durante a versão beta e os primeiros lançamentos do jogo. No entanto, apesar do desenvolvimento ativo, não era para ser assim. No lançamento final do Counter-Strike, o Vegas foi removido da lista, infelizmente para nunca mais ser adicionado. A versão final de The Vegas foi removida do Counter-Strike após a versão 1.5. Com esses problemas em mente, no entanto, Vegas ainda se destaca como um dos mapas mais exclusivos do Counter-Strike, e seria um crime se fosse completamente esquecido. Nesse pacote, inclui todas as 4 versões do The Vegas. Nesse mapa, que se passa em um cassino em Las Vegas, os TRs precisam destruir a
porta de um cofre ou explodir a esfinge egípcia gigante. Os CTs começam a fase já estando dentro de um dos bombes, o da esfinge. O mapa consiste em salas de caça-níqueis, salões com mesas de apostas, telhados iluminados, bares, palcos para apresentações, quartos de luxo, salas de segurança, etc. Isso sem contar os detalhes colocados nele. Por exemplo, enquanto você passa pelos caça-níqueis, eles fazem barulho. Na sala de segurança, você pode acessar 3 câmeras diferentes. Uma que mostra o bombe da esfinge, outra que mostra o enorme salão do meio do mapa, e a última que mostra o corredor que dá para a sala de segurança. O prédio que te entrega uma visão privilegiada de cima do bomb site da esfinge toca uma música agitada. Um trabalho bem decente foi colocado aqui. O criador do mapa fez um ótimo trabalho em converter a estética que esses lugares de bebida, luxúria, jogos de azar, dinheiro e música transmitem. E apesar dele ser um pouco desbalanceado, favorecendo mais o lado dos CTs, ainda é uma pena que esse mapa nunca teve a chance de se tornar um clássico do CS, pois se ele tivesse entrado para 1.6, eu te garanto que ele teria se tornado um dos mapas mais populares e amados pela comunidade. Counter-Strike é popularmente conhecido pelo seu modo de jogo, onde o time TR precisa plantar uma bomba em um dos 2 bomb sites ou matar toda a equipe adversária. E o time CT precisa defender essas posições para que a bomba não seja plantada. E caso ela seja ativada, os CTs precisam fazer de tudo para desarmá-la. E também tem aquele modo de resgate de reféns lá. De qualquer forma, o CS fez o seu nome através do primeiro modo de jogo, tão popular ao ponto de outros jogos surgirem com essa mesma premissa. Mas, e se eu te falasse que existe um terceiro modo de jogo? Um modo de jogo tão obscuro que existe apenas um mapa oficial dentro do CS 1.6. Conheçam o obscuro terceiro modo de jogo do CS 1.6, o AS Underline, ou Assassination, e o seu mapa nunca adicionado à versão 1.6, AS Duntra. Mas antes, como esse modo de jogo sequer funciona? Bom, os CTs possuem um membro extra dentro da sua equipe, chamado de VIP. Esse jogador extra é equipado com uma pistola padrão e um colete que garante mais vida e resistência. Em contrapartida, o VIP não consegue comprar nenhum tipo de arma, equipamento ou granadas. O objetivo dos CTs é escoltar esse VIP do ponto A ao ponto B. E mesmo se todos os membros da equipe do time dos CTs estiverem mortos, se o VIP conseguir encostar no ponto de extração, os CTs vencem. E a única prioridade do time TR é eliminar a todo custo o VIP. Uma vez que o VIP tenha morrido, a vitória é do time TR. O AS Duntra era originalmente um mapa com temática desértica, porém, o seu criador, o David Marsh, resolveu mudar a estética para um ambiente gélido, devido à quantidade absurda de mapas com temáticas desérticas que havia na época. O mapa se passa no Alasca, onde uma negociação de venda de armas estava acontecendo. Porém, um grupo de TRs invadiu o local da negociação e conseguiram roubar as armas. Agora, o último passo dessa operação é eliminar o VIP, e os CTs, que nesse contexto muito provavelmente são a segurança privada do VIP, o motivo da remoção do mapa é um mistério que intriga a comunidade até hoje. Isso se deve por 2 motivos. O primeiro é o fato do mapa ser considerado o melhor mapa do modo Assassination, tanto em estética, atmosférica e temática, como também level design e balanceamento. O AS Duntra tem a fama de ser o mapa mais equilibrado de todos os mapas desse modo, pois apesar dele ser um ambiente extremamente aberto, o criador teve o cuidado de colocar cobertura para ambos os lados. Existe até um sistema de túneis subterrâneos. E o segundo motivo se deve pelo fato de que na página oficial do CS 1.6 na Steam, existe uma screenshot mostrando esse mapa de fundo. É realmente difícil dizer o motivo da sua remoção, e eu duvido que tenha sido por causa do modo de jogo dele, até porque existe um mapa oficial que chegou até 1.6 desse modo de jogo, o AS Oil Ring. Seja lá qual for o motivo, uma coisa é certa, esse mapa é o ápice dos mapas que se passam em lugares gélidos com neve. Muitos vão dizer que aquele mapa do avião na neve é o melhor mapa de gelo, outros dirão que o Office é o melhor mapa de inverno, mas eu recomendo você jogar algumas partidas, seja com bots ou jogadores de verdade. Eu te garanto, você vai rapidamente mudar de opinião. Ele é o melhor mapa do CS clássico que consegue simular uma guerra na neve. Team Fortress 2 é um FPS online lançado pela Valve em 2007. Assim como todo FPS que se preze, você utiliza armas de fogo para matar os seus adversários. Porém, no TF2, o seu personagem também é equipado com uma arma corpo a corpo. Geralmente, ela é usada como um último recurso, caso você tenha errado todos os tiros, mas às vezes também possuem certas habilidades que podem ser usadas no campo de batalha. Isso significa que a utilização de armas brancas só ocorre em situações bem específicas. Porém,
Dentro desse shooter, existe um modo de jogo onde apenas as armas corpo a corpo são permitidas, conhecido como modo medieval. Esse modo de jogo é geralmente associado com o mapa de Groot Keep, uma arena que foi feita justamente com esse modo de jogo em mente. O problema é que esse mapa é praticamente o único mapa oficial para esse modo, e digamos que ele tem alguns problemas de level design. Entretanto, isso não impediu a gigantesca comunidade de criadores de mapas em preencher esse vazio. Com isso, diversos mapas foram criados para o modo medieval. E muito provavelmente, se você é um jogador de TF2, você já deve ter jogado alguma dessas arenas medievais alternativas. Mas e se eu te falasse que por todos esses anos, você negligenciou um dos melhores e mais antigos mapas medievais de todos os tempos? Tão antigo que ele foi criado antes mesmo do modo medieval ter sido adicionado. Esse é o Red Fort, um mapa criado por Mr. Moth. Originalmente, esse mapa foi criado para ser jogado com armas de fogo, até que a Valve, em 2011, adicionou o modo medieval num update de Natal. O criador, percebendo que estava com a faca e o queijo na mão, afinal ele havia criado um mapa com temática medieval antes de todo mundo, alterou o modo de jogo antigo para o medieval. E pode parecer que não, mas teve um período de tempo onde esse era o mapa medieval mais popular de todo o TF2 da era de 2010. Essa afirmação pode parecer estranha, especialmente se você for um jogador veterano que jogava nessa época, mas é verdade. Porém, assim como o modo medieval, o Red Fort foi completamente esquecido pelos seus jogadores. Dessa vez, eu consigo entender o porquê que ele foi esquecido. O modo de jogo medieval não é tão divertido quanto parece. Pense nele como aquela rodada de zoeira do CS que os jogadores só usam a faca, sabe? É divertido? É, mas só por alguns rounds. Agora, imagine jogar uma partida completamente, todos os rounds, só jogando de faca. Agora, não parece ser a coisa mais divertida do mundo, parece? E o modo medieval enfrenta o exato mesmo problema. É divertido? Sim, mas 10 partidas em sequência só fazendo isso, não. Ou seja, a culpa não é do mapa em si, mas sim do modo de jogo que ele roda. Agora falando um pouco do mapa em si. Ele é bom. O conceito por detrás do mapa é extremamente simples, porém criativo. No canto você tem o spawn do time atacante e no meio você tem um enorme castelo do time defensor. O objetivo aqui é simular um ataque medieval histórico dentro do TF2. O castelo, assim como os da vida real, é cercado por esse fosso coberto de água. É muito divertido simular uma invasão medieval aqui, pois ela faz sentido nesse contexto. Por exemplo, o primeiro ponto que o time atacante precisa dominar é o ponto que faz os portões do castelo se abaixarem. Depois, eles precisam lutar na entrada principal, onde o time defensor tem o privilégio do high ground. Caso o time invasor consiga dominar a entrada, um segundo portão dentro do castelo se abre, e agora eles precisam dominar o meio do castelo. Com isso feito, a etapa final se inicia. O último ponto, no topo do castelo, uma última batalha nos céus antes do castelo ser dominado. Esse é um dos poucos mapas de TF2 onde a localização de cada ponto de controle faz todo sentido estarem daquele jeito. Tipo, faz sentido essa sequência de pontos para dominar? Diferente dos outros mapas de captura de pontos, onde geralmente é tipo, capture o ponto da esquerda, agora capture o da direita, pronto, agora você pode capturar o ponto principal no meio. Isso sem contar os mapas que o layout é só uma linha reta do ponto inicial até o final. Mas aqui nesse mapa, a história é diferente. Faz sentido cada ponto. Você é um invasor que precisa conquistar cada área do castelo, escalando do chão até o topo. É muito bem feito. Isso sem contar as diversas rotas alternativas que o mapa te entrega para flanquear o inimigo. Essas rotas e corredores alternativas dão a impressão de que o mapa é maior do que ele realmente é. Enfim, é uma pena que uma joia como essa foi abandonada. Você provavelmente conhece o GM Big City, certo? Um mapa gigante, urbano, com prédios vazios e ruas desertas. Provavelmente o segundo mapa mais popular, apenas perdendo para o GM Construct. Mas o que pouca gente sabe é que o criador desse mapa, um usuário chamado Big Wig, lançou outro projeto, um mapa com uma estética completamente diferente. O nome dele é GM Atomic, completamente inspirado no Fallout 3, que na época estava muito popular. Em vez de uma cidade vazia intacta, aqui o cenário é de um mundo pós-apocalíptico. Estradas rachadas, prédios destruídos, usinas nucleares, vegetação morta, placas caídas. GM Atomic parece ter sido criado para fazer o jogador se sentir pequeno, como se nós fôssemos os últimos sobreviventes de um mundo que já acabou. Ao spawnar,
você surge nesse bunker completamente inspirado nos vaults da saga Fallout. Explorando mais, é possível encontrar essas portas que levam o jogador para lugares específicos do mapa. Tem uma cratera enorme que emite radiação, várias moradias improvisadas espalhadas pelo mapa, um trailer escondido que serve de moradia e, claro, um misterioso assentamento de madeira. 2 torres de vigia que servem como defesa e algumas casas. O interessante é esse enorme complexo de túneis subterrâneos que fica ao lado desse assentamento. É um mapa extremamente atmosférico, com uma estética pós-apocalíptica marcante. É uma pena que eu não sabia da existência desse mapa na época, mesmo comigo jogando diariamente no outro mapa do criador, o GM Big City. Tá, mas por que isso importa? Por que gastar tanto tempo e energia indo atrás de mapas desconhecidos? Qual o ponto dessa arqueologia virtual toda? Bem, explorar mapas esquecidos em jogos online certamente não é tão importante quanto uma arqueologia de verdade. Porém, esses mapas esquecidos pelo tempo são parte da história dos jogos que nos marcaram. Eles são arquivos zipados em HDs antigos que revelam um pedaço da criatividade da comunidade. E mesmo que tenham sido jogados por poucas pessoas, isso não diminui o valor que eles têm. O que eu quero dizer é, esses foram os mapas que você não jogou na sua infância, mas nada te impede de jogá-los agora. Bem, essa foi a minha exploração virtual. Se você achou ela interessante, já sabe onde me encontrar.